Deus. Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe este testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Da cidade de Registro, da minha comum congregação central de Registro, me fiz portador para saudar todos nós com a paz de Deus. Não sabia, no interior, né, pelo sotaque já dá para ver. Vamos lá no meio da banana, no meio do bananal, no meio do chantal. Mas a glória de Deus tem nos encontrado naquele lugar também, nesse milagre que estamos feitos, irmãos. E nós não temos palavra para agradecer a Deus. Eu atendi uma aldeia indígena por 10 anos. 10 anos atendi uma aldeia e muito milagre eu vi. E vendo glória dessa igreja, o Senhor me trouxe dentro de uma tapera no meio do mato. Eu andava 1,5 km com uma foice. Hoje tem alguns companheiros nossos que estão aqui hoje, dando a graça deles ir lá atender aquela aldeia, ajudar. Mas no meu tempo eu ia com uma foice, cortando eu e minha esposa, 1 km a 2 km para chegar para atender com uma alma. Hoje estou uma sexta-feira, 42 almas no meio do mato. Irmão, o Senhor nos tirou de lá em tantos lugares que eu sei. Mas no glória, irmão, Deus me ensinou um dia eu estou atendendo o culto naquele lugar, no meio do nada, bendito o Senhor. E de repente, irmão, hoje esse irmão é porteiro, ele está lá para quem quiser conversar com ele. Eu estou contando porque a igreja crê, isso que eu vou contar. Estou atendendo, irmão, não tinha tribuna, não tinha nada, só uma mesa. Eu estou atendendo e de repente senti algo na minha perna. E aquilo começou a apertar minha perna, mas eu estava falando com a igreja, irmão, no número de irmandade que tinha. E não me olhei, eu olhei para o irmão que estava do lado, ele olhou para mim, apontou para mim, olhar para baixo, olhei para ele, e ele assustado. Olhou para mim e mandou eu apontar para baixo. E quando eu afastei, que eu olhei embaixo, tinha uma serpente enrolada na minha perna. Na nossa região nós chamamos nome por jaracuçu, uma cobra muito perigosa, peçonhenta. E aquele jaracuçu estava enrolado na minha perna e ele afastou para me dar um bote. E quando eu olhei para aquilo, igreja, eu olhei para o pouco que tinha na tapelinha, não tinha nada, era só uma casinha de sapê. Eu falei, olha, e o Senhor me visitou a minha alma e falou, muitos pedem glória para a igreja, mas é um glória que não tem uma essência. Mas hoje eu vou te ensinar a essência do glória da minha igreja. Hoje eu vou te ensinar, meu servo, nesse sertão, nesse meio de mato, o poder do meu glória. Pede 1 minuto de glória, que eu vou fazer um milagre na sua vida. Eu falei, igreja, eu preciso de 1 minuto de glória para Deus fazer um milagre do já na minha vida. A igreja começou a dar um glória gostoso como vocês estão dando. Começaram a dar glória. Aquela cobra começou a se contorcer. Ela foi desenrodilhando. Ela foi saindo. Ganhou uma flecha, foi embora. Deus me libertou na hora. Eu estou glorificando a Deus nessa hora. Alguma serpente querendo te hipnotizar, ela vai embora da sua vida. Ela não vai te ficar, viu? Milagre, fez sem palavras naquele lugar, em tanta dessa nossa caminhada. Deus, quando Deus me chamou, minha família toda crente, eu joguei em time grande, Deus me tirou dos campos, me provou, me arrancou tudo que eu tenho e falou, no tempo certo eu vou virar teu cativeiro. Eu estou esperando até hoje, irmão. Mas creio que um dia Deus vai me tirar. Mas uma noite passou um anjo, abriu a minha mão, colocou 3 pedrinhas e falou, meu servo, você vai ser provado na terra, mas é 3 dons para você enfrentar a tua caminhada na embarcação chamada graça. E foi embora. E eu estou até o dia de hoje. Quando eu orava pedir os dons, eu lembrei disso aqui. Um dia estou vindo agora recente, uma guerra nos tomou, e nós saindo de casa, irmão, saindo de casa, eu, minha esposa e minha filha, saindo da minha casa, bendito seja o Senhor, e eu falei, olha, minha esposa falou alguma coisa, está sem nada, e nós falamos, tá bom, e eu fui entregar um negocinho, alguma coisinha que minha esposa faz, fui entregar numa cidade vizinha, bendito o Senhor, para pegar aquele dinheiro, e já estava contado aquela importância, irmãos, e quando eu saí de casa, que eu peguei aquela rodovia para ir até a cidade vizinha, não muito longe, e o bombeiro entrou na reserva e falei, meu Deus, tem misericórdia. E quando chegamos na casa dessa pessoa, irmão, ela nunca, sempre minha esposa entregou, ela acertou, e fizemos a nossa matemática humana, bendito é o Senhor, né? Coloca alguma coisinha, tem até em casa, e depois nós se vira com o resto, tá bom? Sentamos com aquela mulher, entregamos o produto, ela conversou, e ela falou assim, olha, dona Jenny, hoje, todo dia, hoje, infelizmente, eu não vou poder acertar com você. Nós não temos como acertar com você, vai chegar um pouquinho de banana, nós vai fazer o pagamento. E você não se importa? Ela falou, de jeito nenhum. Aquilo eu caí na hora, né, irmão? Falei, Senhor, me dá fé, porque agora voltar para casa sem gasolina não vai ter jeito. O sol, minha terra é quente, irmão, quem vai laçar? Sol de 39, 40 graus, 3 horas da tarde, eu falei, Senhor, tem piedade. Minha esposa
falou, não tem problema nenhum, tá tudo certo, vamos embora. Entramos no carro, saímos na rodovia, um olhou pro outro, irmãos, minha filha atrás, eu falei, preta, agora é o seguinte, vamos clamar a Deus. Nós temos ouvido falar de tanto milagre, nós estamos precisando de milagre, Deus sabe da nossa vida, é verdade. E começando a vir naquela rodovia, o carro deu a primeira tossida. Quando deu a segunda tossida, minha filha começou a cantar atrás. Seguro estou, me ajudará, me ajudará. Aí começamos a cantar, virtude pegou minha esposa do lado. Ela abriu a bolsa, botou o véu na cabeça e agora tomou o carro, começou a cantar. O Senhor começou a me visitar naquele momento. E a glória de Deus começou a tomar aquele carro. E Deus começou a nos visitar. E a rodovia sem nada na frente nem atrás. Vocês acreditam? Quando de repente minha filha gritou atrás, pai, para o carro agora. Glória a Jesus. Eu olhei no retrovisor, olhei para frente, ela falou, para o carro, pai. Eu parei o carro em cima da rodovia, fui tentando tirar para o acostamento. Quando eu parei o carro, ela falou, você não está vendo? Eu falei, o quê? Eu olhei para ela. Ela falou, está chovendo dinheiro, a igreja acredita nisso. Eu olhei no céu, começou a pregar nota de 100, começou a pregar em cima do capô do carro. A glória de Deus tomou vai, saímos do carro, começamos a catar aquelas notas no asfalto, não vinha carro de um lado nem carro do outro, pegando aquele bolo de dinheiro, colocando no carro. A glória tomou nós, irmão. Chegamos dentro da garagem, a glória tomou nós, pagamos tudo que nós devíamos, sobrou dinheiro, e o nome de Deus está sendo glorificado. Me mandaram para morrer em casa. Passei no Albert Einstein, isso, não sei nem falar isso. Passei nesse hospital, servi de cobaia. Me viraram de perna para cima, me mandaram embora para morrer com 28 quilos, pele e osso. Quando me receberam no elevador, minha mulher olhou para mim e começou a chorar. Não tinha condição de me abraçar, veio embora. Cheguei em casa, bendito é o Senhor, 4 dias. Falei, Deus vai me levar, não tem jeito. Eu dou capilha de exame até hoje em casa. Quando foi 4 horas da manhã, 15 para as 4, a minha que tem 17 passou. Na época tinha 6 anos, falou, me cutucou, pai, eu quero orar. Eu falei, meu Deus, eu nessa situação, 28 quilos, e como que eu vou orar? Vou ter que orar com essa menina. Com muito esforço me levantaram, eu abri a oração. Quando dobrei o joelho, Deus tomou a boca da criança. Papai do céu, esse não é meu pai. Meu pai é gordo, meu pai é brincalhão. Meu pai brinca de guerra de travesseiro. Meu pai brinca de guerra de mangueira. Meu pai brinca de esconde-esconde. Meu pai empina papagaio com isso, né? Eu quero meu pai de volta. Eu desmaiei, o clarão tomou meu quarto, eu falei, Deus me recolheu. Abri o olho, todo mundo manifestando a promessa. Eu falei, Senhor, estou aqui, eu estou no céu. Olhei a minha esposa preta, está tudo bem? Eu falei, está tudo bem. Um homem não comia um ano sem comer, só tomando água. Vocês acreditam nisso? Ah, minha família, os companheiros de banho comigo, um dos meus companheiros que está aqui. Bendito é o Senhor. E ela olhou para mim, eu olhei para ela e falei, preta, eu quero comer. Ela falou, você está doido, você está pisando 28 quilos, você não tem condição de comer nada pesado. Eu falei, eu quero. Ela fez uma sopinha dentro da minha boca com uma colher de cafezinho. Essa colher é muito pequena, eu quero comer. Ela me deu um pires, irmão, um copo de feijão amassado com batata. Eu comi aquele pires. Ela me trouxe um prato maior, eu comi um prato maior. Eu comi 2 pratos de feijão com batata. No outro dia comi 5 pão, 2 copos de café com leite. Procurou mesmo até o dia de hoje. Deus me libertou por completo. Para encerrar, vamos tomar o tempo dos 6. Nesse processo a família desesperou, minha mãe falou, não tem saída, vamos jogar ele no psiquiatra. Colocaram eu dentro de uma psiquiatria, eu e o psiquiatra, nós não está falando da medicina, está falando do obra, porque Deus deixou ele ter que procurar. Porque a doença do século está da ansiedade, né, irmão? Está da ansiedade, síndrome de pânico e tanta coisa. Está tomando a terra, minha filha. E nós ficou de frente com ele, e eu com aquele peso. Ele olhou para mim e falou assim, não mente para mim, crente, você não fica 1 ano sem comer, você fica 1 ano, você pega uma anemia profunda e você morre. Já no início de conversa, vamos começar sem mentira. Eu falei para ele, eu fui ensinado, doutor, que o pai da mentira é o diabo. Eu não tenho parte com o demônio, eu tenho parte com Deus. Ele pegou, ele fez um monte de perguntas, eu respondi. Ele me deu uma receita, Deus falou para mim, filho, você está aqui dentro porque você tem que ser aprovado. Satanás falou que você não aguenta e eu dentro desse consultório estou falando que você aguenta. Pega o talão de receita dele e receita para ele agora. Eu olhei para ele e falei, doutor, dá para mim te dar uma receita? Ele falou, agora eu vi que além de magro, ruim, você está louco. Eu falei, é verdade, você deixa eu te receitar? Ele falou, fica à vontade. Ele deu uma caneta na minha mão, o talão dele, eu receitei para ele, Congregação Cristã do Brasil.
doutor. Ele falou, eu trabalho na tua cidade, mas eu moro em Campinas. Tá bom, Campinas, procura isso aqui, essa é a receita que eu te dou hoje. Por quê? Quando ele falou, porque Deus abriu o céu dentro do consultório dele, olhou o nome Gabriela, estava estampado no consultório dele. Eu falei, sabe por quê, doutor? Eu vi um nome aqui no seu consultório. Ele falou, que nome? Eu falei, eu vi um nome Gabriela. A Gabriela está com uma barriga grande. E eu vi que reuniu um povo, amigo seu, renomado, muito entendido da ciência. Eles estavam nos olhos do jogar dele, sentou do meu lado, não sentou nem do outro lado, sentou do meu lado. Eu falei, como é que é, moço? Eu falei, eu e você, sua família é renomada, os melhores médicos da terra. Você acredita, doutor? Mas eu vi que vocês constataram um tumor de 3 quilos, 2,5 kg dentro da barriga da Gabriela. A Gabriela é tua esposa. E o Deus que eu sirvo mandou falar, você não vai tirar porque não é um tumor. Esse tumor não é, vai ser a alegria da tua casa, vai ter o cabelo cacheadinho, loirinho, vai e eu falei, sabe o que eu vi estampado, doutor, o nome desse tumor? Esther. O nome vai ser Esther, tá, doutor? Eu entro dentro da tua casa e vejo um quarto decorado. Tem você que o senhor. E ele começou a chorar, ele falou, como você sabe o nome da minha mulher? Como você sabe que ela está passando esse processo? Ele falou, eu sei, meu Deus sabe, por isso que ele te deu essa receita. Vai lá e não tira, que você vai tirar uma vida, tá bom, vai embora. Minha mãe, doutor, saiu chorando, minha mãe falou, o que você fez pro homem? O homem está chorando. Você maltratou o homem? Eu falei, não, só falei para ele o que Deus mandou. Peguei a receita, fui embora, aconteceu isso que eu contei com vocês. Passou os anos. Estou atendendo um culto misto. E de repente, irmão, à noite, de repente alguém grita do fundo. Eu sei que é um culto misto, para mocidade, para jovem menor. Mas eu posso falar alguma coisa? Olhei para o cooperador de jovem. Ele olhou para mim. Falei, pode, filho, vem para frente, fala. Veio para frente, falou, olha, há uns anos atrás, eu conheci um rapaz. Ele entrou dentro do meu consultório pesando 26 quilos. Eu olhei para ele. Eu chamei ele de louco. Ele falou que ele era louco mesmo. Mas ele falou para mim que entrava dentro da minha casa, e viu o nome Gabriela, entrava num quartinho um nome Esther, e minha esposa tinha um tumor de 2,5 kg, minha família tudo formada em medicina. E ele falou para mim não tirar, que Deus tinha um plano na minha vida. Eu estou com a receita que ele me deu até o dia de hoje, lá na minha casa. Congregação Cristã no Brasil, dentro de Campinas. Virou como está aqui, olhou para mim e falou, irmão, você não lembra de mim? Eu falei, irmão, você é o doutor Diego? Ele falou, eu sou o doutor Diego. Eu falei, meu Deus, quanto tempo? Ele falou, pois é, eu posso chamar minha esposa aqui? Eu falei, pode, o cooperador já pode. Eu posso chamar Esther? Pode, veio. Pegou a Esther no colo, a esposa dele, Deus falou, manda ele abraçar a esposa. Quando ele abraçou a esposa dele, Deus batizou ela com a promessa na hora. Lá em Campinas, a vida dele vai estar gastando de agora aqui. Agora eu não devo, se o Deus vai tirar, Deus vai tirar. Hoje tudo Deus seja louvado. Amém. Depois ninguém vai reclamar de mim em lugar nenhum, hein? Irmãos, eu dou graças a Deus que Deus preparou de estar aqui com os irmãos. Queria contar uma obra que Deus fez comigo, não faz muito tempo. Hoje a inflação está alta, o dinheiro da gente não está comprando mais do que comprava antes, nosso salário encolheu, a gente tem filho, tem que pagar de carro, despesa, ônibus, dinheiro encurta, não é verdade? Mas o que eu vou contar aqui para vocês, porque às vezes a gente pergunta, cadê Deus? Onde está Deus? E a resposta para você é, Deus está onde Ele sempre esteve, no controle da situação. Eu trabalho numa companhia, e uns anos atrás, para vocês verem como Deus está no controle de tudo. Tudo. Presta atenção, o testemunho na igreja é alguma coisa que Deus fez para mim. Eu não posso vir aqui e ficar contando coisa triste, coisa que eu estou passando. O testemunho, o princípio do testemunho, essa hora, que tem muita gente que reclama do formato da nossa igreja, mas eu não conheço nenhuma igreja que eles dão liberdade para o testemunho. Qualquer pessoa pode vir aqui testemunhar. Qualquer pessoa pode orar. Porque nós queremos na liberdade do Espírito Santo, não é isso? Então esse é o nosso formato. E, irmãos, o que acontece? O testemunho, o que é? Nada é. Eu passei por uma dificuldade, passei por uma adversidade, que você aí no banco pode estar passando igual, similar, e eu levanto aqui e conto o que Deus fez para mim. O que eu estou falando? Deus fez para mim, Ele pode fazer para você também. É isso. O testemunho é isso. Então, eu estava trabalhando numa empresa, eu moro nos Estados Unidos,
E eu trabalho numa empresa lá que tem escritório aqui também. O que aconteceu? Alguns anos atrás, ninguém sabia, nem falava de fake news, não falava nada disso. Saiu uma matéria que não era verdade, e a empresa, as pessoas pararam de pôr pedido na nossa empresa, na empresa americana, pararam de comprar, o faturamento caiu. Irmãos, e as coisas começaram a ir de mal a pior. E eu moro lá nos Estados Unidos, e aí a empresa lá começou a ver, nós tínhamos bastante funcionário, tinha 3 escritórios, o telefone não tocava, os pedidos não entravam, a empresa começou a entrar em dificuldade, os americanos falaram assim, olha, precisa fazer alguma coisa. Eu fiz um plano, entreguei para eles, mas eles não deram muita atenção, porque mesmo nos detalhes, é isso que o Senhor quer que vocês prestem atenção hoje. Deus opera no detalhe. Eu entreguei para eles, e sabe o que eles fizeram? Nada. A coisa começou a ficar ruim, eles começaram a me pressionar, a gente tentando reverter aqui, e aqui na empresa trabalhava muita gente, muitos pais de família, mães de famílias, muitos jovens, pessoas que se perdessem o emprego iam passar dificuldade. Quem que não tem medo de perder o emprego? Não é verdade? E eu, irmão, estava ficando preocupado. Por quê? Porque essas pessoas iam perder o emprego, essas pessoas iam ficar sem salário, as coisas não tão fáceis. E aí os americanos falaram, olha, não está entrando serviço, não está entrando serviço, você tem que ir lá, fecha a empresa, indeniza todo mundo, manda todo mundo embora. E aí, irmãos, eu fiquei numa aflição, fiquei orando a Deus, pedindo, porque a gente preocupa. A empresa não é minha, eu cuido, eu sou um gerente da empresa, mas a gente fica preocupado, porque misericórdia, sabe o que é misericórdia? A gente fala, misericórdia é eu me pôr no sapato do outro. É isso que é misericórdia. Eu tenho que me pôr no sapato do outro para saber o que é misericórdia. Então, imagina se fosse eu. Então, o que aconteceu, irmãos? Os americanos me ligam e falam assim, você já foi para o Brasil? Eu falei, sim, ainda não. Eu falei assim, então você pega as tuas coisas, vai para o Brasil e resolve isso aí. Vai lá, fecha, indeniza o povo. E vem embora. E eu clamando a Deus, pedindo para Deus ter misericórdia. E o prazo foi passando, eu venho para o Brasil, chego aqui num domingo, marquei uma reunião para segunda-feira, 9 horas, ia chamar todo mundo, ia dar notícia que a empresa ia parar de operar aqui no Brasil. Mas, irmãos, me vinha tantos nomes na minha frente, tantas famílias, e dentro da empresa também trabalhavam irmãos nossos, e aquela angústia, aquela preocupação. Vim para o Brasil, cheguei no domingo, segunda-feira eu chego no escritório 8 horas da manhã. Irmãos, a reunião estava marcada às 9. E eu falo, Senhor, tenha misericórdia, faz uma obra, eu estou aqui agora, Senhor, daqui 1 hora eu tenho que fazer, eu tenho que avisar todo mundo. Aqui tem pessoas que precisam do trabalho, precisam do salário, precisam da cesta básica, precisam do vale alimentação, tem misericórdia, essas pessoas precisam. E aí, irmãos, eu estou ali numa sala e entra uma irmã nossa, na fé, em Cristo Jesus, que serve esse Deus que nós servimos, que estamos aqui nessa noite. E ela entrou. E, irmãos, ela é uma mulher muito simples. Ela servia café na empresa, fazia café, é uma copeira. Ela tinha, talvez, ela tivesse a 4ª série, uma mulher muito simples. Mas o que eu sei que ela tinha era muita fé, muita certeza que Deus opera. Ela não tinha estudo, mas ela tinha o que eu e você precisa: fé, crer. E que o Senhor vai derramar sobre nós nessa noite. E ela chegou e falou assim, irmão, é o seguinte, o irmão quer um café com leite? O irmão, eu quero um café com leite. Ela foi lá, pegou o café com leite, trouxe o café com leite para mim e falou assim, olha, irmão, eu não tenho estudo, eu sou uma mulher simples, mas uma coisa eu não sou, boba. Tem alguma coisa acontecendo aqui, sabe? Porque ninguém quer falar, porque estão querendo me poupar. E ninguém fala, o telefone não toca, eu estou vendo o pessoal sem muito trabalho, sem muito o que fazer, vai acontecer alguma coisa e eles não querem falar. Mas sabe o que eu fiz ontem? Ontem eu falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou lá buscar a palavra. Eu vou lá buscar a palavra. E Deus mandou a palavra. Sabe o que Deus falou, irmão? Deus falou assim, mandou aquela palavra que ele ia destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado. E aí Abraão virou e falou, Senhor, tem misericórdia, tu vai destruir a cidade. Se tiver 10 justos na cidade, tu destrói a cidade. E Deus falou para Abraão, não, se tiver 10 justos, eu não destruo a cidade. E ele foi diminuindo. Se tiver 5 justos, eu não destruo a cidade. E se tiver 3, não destruo a cidade, Abraão. E se tiver um justo, Abraão, se tiver um justo na cidade, eu não destruo a cidade. Irmã, hoje você entrou aqui, você está preocupada, você está angustiada, alguma coisa está acontecendo, glória ao nome santo do Senhor, mas eu olhei na terra e vi justos lá na empresa que você trabalha. Deus te fala, você não vai perder o teu emprego, glória ao nome santo do Senhor. Irmão, eu falei assim, a irmã, por que a irmã me contou isso? Olha a minha situação agora. Irmã, eu estava provado, agora eu estou duplamente provado. Não falei isso para ela, né?
Porque eu ia falar, eu falei assim, irmã, o que a irmã falou? Deus falou, irmão. Deus falou que se tiver um justo, ele não destrói a cidade. Ele falou, irmã, você entrou aqui hoje preocupada, o Senhor te falou, eu olhei para a terra, olhei para onde você trabalha, e eu vi justos lá. Por causa deles, você não vai perder seu emprego. Senhor, o que eu faço agora? O que eu faço? Irmão, o que você faz? Joelho no chão. Telefone vermelho. Nessa hora você não consegue falar nem com o governador, nem com o prefeito, nem com o presidente. Mas qualquer lugar, dentro do teu carro, no banheiro, na tua sala, enquanto você estiver, joelho no chão, liga no trono da glória de Deus. Senhor, o que eu faço agora? Senhor, eu ia falar para todo mundo agora. O Senhor falou assim, vai buscar minha palavra. Cancela a reunião. Irmão, cancelei a reunião. Está cancelada, amanhã eu aviso. O que nós vamos fazer? Depois a gente faz. Não vi a hora de chegar a hora. Chegou o fim do dia, corri na igreja, fui buscar a palavra. Que palavra? Que palavra? Sodoma e Gomorra. É Deus ou não é Deus no nosso meio? Hã? Você tem dúvida? O que você veio buscar aqui hoje? Você crê que Deus está no nosso meio? A palavra. Abraão perguntou, Senhor, se tiver 10 justos na cidade. Não, Abraão, não destrua a cidade. Se tiver 5, não destrua. Se tiver 1, não destrua. Irmão, volta lá. Eu vou abençoar o teu trabalho. Os teus clientes vão voltar. Os pedidos vão entrar. Eu vou mandar o diabo embora. Eu vou salvar a tua empresa, porque eu olhei do céu, aqui nessa terra, e vi justos. Glória ao nome santo do Senhor. Precisa terminar o testemunho? Precisa terminar o testemunho? Irmão, tudo voltou. Irmão, assim num clique. A palavra de Deus, hoje, o homem mede o tempo em segundos, não é? Você pega a Fórmula 1, fração de segundos. Mas tem uma coisa que chama momento, que é uma fração indivisível de tempo. Deus opera no momento. Já, agora. Você está aqui, você veio servir a Deus, você está dando glória. Nesse momento, Deus está trabalhando lá. É fé, é crer, eu creio. Eu nasci para crer no Senhor. Ele me chamou para crer. Ele opera. Nós não vendemos terreno no céu, nós glorificamos a um Deus que existe, que é vivo. Irmão, as coisas começaram a mudar. Eu estava saindo da igreja, meu telefone toca, era meu chefe. Ele pega o telefone e fala assim, você já fez o que eu te mandei? Eu falei assim, ainda não. Ele falou assim, ufa, ainda bem. Você não sabe o que aconteceu aqui hoje. Um reboliço. Alguém aí lembrou daquele plano que você fez? Lembra que eu falei que eles tinham esquecido, que eles colocaram em qualquer lugar? Era detalhe, Deus precisava operar. Aquilo que está engavetado para que a glória de Deus apareça. Porque o comum faz o advogado, o médico. O que o juiz tem que fazer é o que ele aprendeu. Agora Deus entra onde ninguém pode entrar. Aí entra Deus. Se o que você precisa nessa noite é o impossível que Deus vai fazer. O possível faz o médico, faz o advogado, faz o juiz. O impossível é joelho no chão, jejum e glórias a Deus. Clamar a Deus. Irmãos, pega aquele seu plano, a gente fez chama o Márcio, acha ele lá no Brasil, fala para ele pôr aquele negócio para rodar e nós vamos esperar o tempo que tiver que esperar. Mas Deus já tinha dado ordem. O momento de Deus já tinha começado. Não precisou muito tempo, o telefone começou a tocar, Deus derrubou tudo aquilo, o telefone começou a tocar, os pedidos, e Deus começou a abençoar. Eu fui embora. O que aconteceu? Veio uma crise brava nos Estados Unidos. Uma crise brava. Irmão, quebrou banco, as pessoas perderam casa, perderam carro, muitos perderam casa e foram dormir dentro de carro, nos Estados Unidos. A empresa começou a perder dinheiro, e a bênção de Deus estava aqui. E o que a gente ganhava aqui, mandava para ajudar nós lá, glória ao nome do Santo Senhor. Por quê? Porque Deus, quando nos abençoa, glória ao nome do Santo Senhor, Ele abençoa nós, para nós abençoar os outros também. Aquilo que Deus te deu é para você abençoar o teu irmão, glória ao nome santo do Senhor. É igual a multiplicação. Ele te dá um pouquinho, do teu pouquinho você vai compartilhando e vai crescendo, vai esticando. É fé, é crer. E esse Deus, ele opera em qualquer lugar, em qualquer nacionalidade, em qualquer língua. Não ponha Deus numa caixinha de sapato. E, irmãos, o que aconteceu? A empresa lá começou a perder dinheiro, e com o dinheiro que nós ganhava aqui, que ajudava a empresa lá, e Deus guardou os empregados aqui, guardou os empregados lá também, porque Ele é o Deus de todas as nações. Eu dou graças a Deus também, irmãos, que às vezes a gente
a gente quer que Deus faz o que a gente quer. E a gente fica bravo com Deus. A gente quer que Deus faça do jeito que a gente quer. E Deus tem um plano mais perfeito. Tem uma irmã americana que veio para cá e ela conhecia a Obra da Piedade. E ela ficou encantada, a sala de costura, as roupas, costurando, preparando, depois orando, buscando a revelação. Ela falou assim, nossa, lá nos Estados Unidos, alguns anos atrás, agora mudou. Mas a Obra da Piedade era mais para ajudar outros países do que ajudar lá. E aí ela voltou, ela falou assim, eu vou aprender a falar português. Ela entrou numa escola e Deus abriu a mente dela. E ela fala português, se você nem fala que ela é americana, porque Deus que abre a nossa mente também, é Ele que nos ajuda. Mas você tem que querer. Ela queria. Aí ela falou assim, eu queria tanto ajudar, porque o que eu vi lá, tanta roupa, eles ajudam os pobres, necessitados, eu queria tanto fazer alguma coisa. E olha o que Deus fez, porque tudo e todos estão na mão de Deus. Tudo e todos. Ligou uma loja de departamento para ela. É igual essa C&A, Renner, Riachuelo, essas lojas. Eles ligaram para ela assim, olha, não sei, o telefone da senhora apareceu aqui. Eu sei quem que pôs aí. Aí, e é o seguinte, nós temos aqui umas roupas que o cliente compra e depois devolve, e a gente não vende nada, a gente queria doar para a senhora aceita? Irmãos, vou abreviar. Começou a receber roupa, a garagem dela encheu. Aí ela ligou para o irmão, você pode receber roupa? Aí posso, encheu a garagem do irmão. Ligou para o outro irmão, pode encher. Toda a igreja estava guardando roupa lá. Não tinha onde colocar roupa. Só que ela falou assim, eu quero que essa roupa vá para o Brasil, porque lá no Brasil eu vi uma obra, eu vi isso, eu vi aquilo. Essa era a vontade dela. Mas e a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? É ótimo se vier para o Brasil, mas é bom se for a vontade de Deus. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei lá, e, irmãos, aqui no Brasil é proibido entrar roupa. É proibido entrar roupa usada ou seminova. Só pode entrar, é lei. É lei. E eu vim aqui, como eu trabalho com isso, eu conversei com um monte de gente, tentei fazer, tentei arrumar. Todas as portas fechadas, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. E aqui Ele abre e ninguém fecha. Tentei, não consegui. E daqui eu tinha que ir para a Argentina e para o Paraguai, a trabalho. E eu fui para o Paraguai. Cheguei lá no Paraguai, trabalhei alguns dias. Depois que eu trabalhei esses dias, eu tinha um dia que eu fui congregar, e aí o que eu fiz? Eu fui correndo pro hotel, cheguei no hotel, meu chefe me ligou. Ele nunca fala, aquele dia ele desinvestou a falar. Falou, desliguei o telefone, tinha que correr para a igreja, peguei um táxi, o táxi se perdeu. Fui para a igreja, cheguei na igreja, ali onde está aquele irmão, eu estava ali no átrio, cheguei, quando eu cheguei, o irmão, Deus seja louvado, encerrou a palavra. E eu fiquei ali no átrio. Quando eu fui ajoelhar, uma igreja grande assim, Deus falou assim para mim, eu vou dar oração para um irmão. E quando ele orar, você vê quem é, porque você fala com ele da roupa que está lá nos Estados Unidos. É esse o Deus que nós servimos. Ele sabe onde está a necessidade, ele sabe o teu CEP, o teu endereço, o teu RG. Você não se preocupa. Você não serve um Deus de mentirinha. Um Deus vivo. Ele sabe o teu CEP. Ele sabe onde você mora. O número do teu RG. O que você precisa e o que você veio buscar hoje. E aí, tá bom. Eu fiquei lá, o irmão orou. Eu fiquei de olho quem orou. Só que estava tarde, o povo começou a sair, eu fiquei ali na porta esperando. Quando ele chegou ali na porta, eu saudei. Paz Deus, irmão, amém. Tudo bem. Irmão, essa igrejona, que igreja bonita. Mas, cadê o povo? Estava vazia. Falei, irmão, nós temos uma necessidade tão grande aqui. Você sabe o quê? A irmã Mariazinha empresta a roupa para a irmã Josinha para vir congregar. E no outro dia, elas trocam para a outra vir e a uma ficar. Mas não vi mais ninguém, irmão. Então aquele irmão não veio congregar porque ele emprestou o sapato dele para o outro irmão. E o irmão congrega porque ele não tem, e aí depois o outro vem e congrega. Olha a necessidade. E eu brigando, o povo brigando com Deus. Nós queremos mandar para o Brasil, Deus sabe tudo, irmão. Aí eu falei, que coisa bonita. E a igreja é uma igreja mais ou menos grande, o irmão, que igreja bonita. E eu falei, que igreja bonita. Ele falou assim, nossa, essa igreja aqui, nós faz reunião aqui, assembleia, reunião de jovens, reunião. Eu falei, tá bom. Eu falei assim, e ele falou, e aqui embaixo, na parte de baixo, desse mesmo tamanho, está todo o salão da Obra da Piedade. A Obra da Piedade, para quem não sabe, não é igual, é só para te dar um norte. É como se fosse uma obra de assistência social, mas tem outras características. E aí o que acontece? Aqui toda a Obra da Piedade. E eu falei, e tem muita coisa aí? Eu falei, não tem nada, está vazio. Não tem nada. Eu falei, o senhor falou assim, é para mandar roupa para cá. Aqui que está a necessidade. Eu falei, irmão, glória a Deus. Irmão, faz um favor para mim. Você pode me apresentar o diácono? Está falando com ele. O irmão que tinha orado.
O irmão que tinha orado. Irmão, tem roupa, tem sapato, tem tudo lá nos Estados Unidos. Voltei para os Estados Unidos e falei com a irmã, olha, achei onde está a necessidade. Lá. A irmã falou, será que é lá? Irmã, só pode ser lá. Irmão, fiz as contas, tinha muita caixa. Sabe esses containers que você vê na rua de caminhão, de 40 pés? Dava um daquele lotadinho e um menor pela metade. Tanta coisa que tinha. Aí, irmãos, eu falei assim, mano, é um container de 40 e metade de um de 20. Vamos lotar e vamos mandar para ela. Eu falei assim, não, para aí. Vamos mandar só o de 40. Não vamos mandar o de 20. O de 20 na sua metade é a irmã que trabalha na limpeza, a irmã que lava banheiro, a irmã que cuida de criança, o irmão que assenta tijolo o dia inteiro, trabalha na construção, ele vem aqui dar oferta, agora eu vou pegar a oferta dele e vou gastar o dinheiro dele com metade do container. Não vai mandar não, senhor, vai mandar só o de 40. Quando Deus preparar, a gente coloca o de 20. Falei, é verdade, foi isso que Deus, nós tem que cuidar do dinheiro da Irmandade. É verdade, tá bom. Liguei lá para a empresa, fiz as contas, liguei pro rapaz que treina nós e falei assim, escuta, eu fiz as contas, tem tantas caixas, tanto peso, vê se está certo, se eu não fiz as contas erradas. Ele fez as contas, tudo de novo. Ele falou, você está certinho, é um de 40 e metade de um de 20. Então tá bom, então vai ficar um pouco de roupa para trás. Mas irmã, esse Deus, ele trabalha no impossível. Eu não sei e não quero saber o que Deus fez. Eu só sei que eu não sei se Deus encolheu as caixas ou se ele esticou o container. Nós começamos a colocar a caixa dentro do container e a mão de Deus começou a encaixar as caixas lá dentro. Foi encaixando, coube tudo no container. Irmão, nós mandamos o container para o Paraguai, o container chegou lá, glória ao nome do Senhor. Quando chegou lá, os irmãos já estavam tudo posicionado, com caminhonete, com carro, que eles iam separar. A gente mandou toda a lista de embarque na frente e eles separaram. E sabe o que Deus fez? A gente brigando para o Senhor. Não que aqui não tenha necessidade, mas Deus cuida de todos, sem exceção. Deus cuida de você que está aqui dentro. Não tenha dúvida de Deus cuida de você. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Deus cuida de nós. O tempo todo. Irmãos, foi lá, entregamos, irmãos, sabe quantas pessoas foram beneficiadas? 8.000 pessoas. Em todo o Paraguai e foi além, até a fronteira com a Argentina. É Deus ou não é Deus? É Deus ou não é Deus? Você está preocupado? Por que você está inquieto nessa noite? É Deus purinho na nossa vida, irmão. É Deus na nossa vida. É na tua vida, na minha, na nossa. Operando Deus, quem impedirá? Irmãos, entregou são 8.000 famílias, todo o Paraguai com a divisa da Argentina. Passou uns meses, eu liguei para o irmão e falei, irmão, e aí, como é que está a igreja? Irmão, a igreja está lotada, todo mundo tem roupa para congregar. E os meninos? As meninas estão congregando, irmão, as criançadas estão tudo aqui. Sabe por quê? Deus preparou mais de 40.000 peças de roupa, mais de 2.000 pares de sapato, mais de 2.000 brinquedos. E eu falei, e as crianças estão congregando? Irmão, estão tudo congregando e estão tudo exibido, que estão tudo andando de Nike na igreja. Glória ao nome santo do Senhor. É Deus, irmão, é Deus operando, é Deus que opera. A nossa confiança tem que estar no Senhor, o Senhor que fez todas as coisas. Irmãos, a nossa bênção não está num governo, não está num presidente. Nós temos que nem nós oramos hoje, orar por eles, glória. Mas a nossa bênção, a nossa vida depende do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Na África, nós também mandamos um container para lá. Colocamos um container, fomos lotando o container. Deus preparou mais quase 50.000 peças de roupa. Moçambique, para a nossa irmandade de lá. E olha só como Deus cuida do detalhe. Deus vai operar na tua vida no detalhe. No detalhe. No detalhe. Ele vai na pinça assim, ó, e pega. Pegamos um container, começamos a pôr roupa, quase 50.000 peças de roupa. E lá, na África, em Moçambique, os cooperadores atendem a obra de Deus a pé. E Deus preparou 200 bicicletas. Colocamos para dentro do container. 50.000 peças de roupa, mais ou menos uns 3.000, mais ou menos, número redondo, 3.000 pares de sapato. E brinquedo para as crianças, uns 1.500 brinquedos. Lotamos o container. E aí, nós ficamos de frente do container assim, e falamos assim, imagina só, sonho de Jacó, sonhador. Imagina só, quando esse container chega lá, gente. Eles abriram o container, e esse monte de roupa, esse monte de terno, esse monte de camisa, esse monte de vestido, esse monte de véu, esse monte de sapato, esse monte de bicicleta. Eles vão dar glória, vamos dar glória nós também aqui. Mas se a gente pudesse ver, imagina,
Sabe esse negócio de surpresa? Não é gostoso, né? A gente quer, você compra um presente para o filho, você quer mostrar. E já pensou, meu Deus. Aí, fechamos, antes de fechar o container, pegamos um madeirite e colocamos assim para segurar as caixas. Aí uma irmã da Piedade pegou uma caneta e escreveu assim: para a Irmandade de Moçambique, da Irmandade de Miami. Tudo que nos falta, Cristo proverá. Fecha o container, passa a chave aí, põe o lacre, pusemos lá, 60 dias na água, e vai para a África. Chega lá na África, tem que liberar. A empresa que eu trabalho tem um escritório lá. Eu liguei para o gerente de lá e falei: ó, é o seguinte, esse container é dos meus irmãos na fé em Cristo Jesus. Já ouviu falar em Jesus Cristo? Aquele que morreu na cruz por mim, por você, por todos nós? Ele morreu para meus irmãos aí na África também. Deus preparou aqui, e nós estamos mandando tudo isso aqui para ele. Ele tinha a lista de tudo, ele sabia, ele viu. Deus preparou. Se tiver alguma dor de cabeça, porque esses países dão muita dor de cabeça, muitas vezes, com papel, com burocracia, vocês não deixam o problema chegar nele. Liga aqui para mim, a gente resolve. Passou uns dias, ele me liga e fala assim: ó, o container está liberado. Só que lá é tanta pobreza, tanta dificuldade, que um container desse sai, e se alguém sabe, eles roubam o container, desviam o container, roubam o container, some com a roupa e derrete o container ainda. Então tem que ir de escolta. Eu estou falando de roupa, de sapato, de brinquedo, eu não estou falando de ouro, nem de picanha. Nada disso, estou falando de roupa, estou falando de necessidade. Então, vai a escolta junto. E aí ele falou: tá bom, desligou o telefone, a glória a Deus, daqui a pouco a Irmandade está recebendo. Irmão, lembra que a gente estava na porta do container, desejando ver o que Deus ia fazer? Só que a gente não podia estar lá. Mas olha só, aquilo que não passa aqui nessa cabeça, não cai nesse coração, é o que Deus faz. É o que Deus faz. Irmão, daí a pouco, naquela época só tinha o Skype. O meu Skype toca, eu ligo ele, apareceu uma imagem, quem era? O Feisal, o gerente. Ele apareceu assim, na tela, né? Aí ele falou assim para mim: Márcio, eu estava indo para minha casa, mas deu uma queimação no meu coração, rapaz. Você falou tanto desses irmãos, você falou tanto disso. Eu falei: eu vou lá vir descarregar o container. Glória ao nome santo do Senhor. Ó, dá uma olhada nisso aqui. Aí ele vira assim, ó. Irmão, imagina a rua cheia de irmãos. As irmãs tudo com véu na cabeça, os irmãos e os músicos. E eles estavam tocando. E sabe o que eles estavam tocando? Tudo que nos falta, Cristo proverá. Ramachalaia. Ramaia. E aí ele vira assim, e eu vejo o cara quebrar um lacre. Quando ele quebra o lacre, ele abre a porta, a placa: tudo que nos falta, Cristo proverá. É Deus ou não é Deus? O Deus que está aqui nessa noite, glória ao nome santo, é o Deus que faz essas obras e que vai operar na minha, na tua e na nossa vida. Dá para dar um glória a Deus? Glória. Nós temos que surpreender Deus nesta noite. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu entrei aqui sem fé nesta noite. Minha fé está pequenininha, mas a palavra fala o quê? O que a palavra fala? Chegou a desanimar. O que a palavra fala? A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Eu estou aqui falando da palavra de Deus. Você está ouvindo? E aqui está sendo produzido fé no teu coração. Glória ao nome santo do Senhor. Deus tem feito cada coisa, cada milagre maravilhoso. Mas o relógio não espera. E aí uma outra oportunidade Deus vai preparar, eu volto e eu conto. Mas por tudo Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus, amados irmãos, que no ano de 75, por curiosidade, com 18 anos, acabei indo, levado por um irmão já velho, na congregação do Brás. Porque eu queria conhecer esse lugar. Eu nunca havia congregado. E ele tão somente disse para mim: quer ir? Eu te levo. Por que disse ele? Porque eu ouvia dois irmãos falando de batismo e de Brás, e eu ali de pé na porta daquela casa, fiquei curioso para conhecer esse Brás. O que quer dizer isso, batismo? E aquele velho homem de Deus disse: quer ir amanhã, eu te levo. Eu falei: quero. E ele me levou. Chegando no Brás, fiquei admirado de ver, diante de um frio tremendo, tanta gente ali. Cabelo muito comprido. E eu também admirado pela performance da casa de oração da igreja.
De repente ele disse, eu vou até o sanitário, volto já. E foi. Nesse interim, abriu-se a liberdade do batismo. E já tem uma fila formada, tanto do lado direito como do lado esquerdo, com as irmãs. E eu pensei comigo, esse povo é bonito. Foi isso que eu pensei. Vou fazer parte desse povo. Sim, nunca havia congregado, não me lembro da palavra, não me lembro dos hinos, nada. Só sei que eu fui para a fila. E lá tudo muito rápido, quando o ancião, saudoso irmão Américo Moleiro, me batizou, que me puxou das águas, eu nunca havia dado glória. Mas quando eu respirei o ar, já saiu o louvor da minha boca. Voltei para o banco, o homem de Deus, velho, o homem de Deus não me viu ser batizado. Quando ele chegou, ele viu o meu cabelo molhado e pegou no cabelo e falou, foi até o sanitário. Eu falei, não, mas você lavou a cabeça no fio desse? Molhou o cabelo? Eu falei, não, eu acabei de sair das águas. Ele ficou desesperado. Ele foi para a casa dele, eu fui para a minha, e ele foi muito preocupado. Falou, você não vai permanecer. Você nunca congregou, o que você foi fazer? A culpa é minha. Chegando na minha casa, reuni meu pai, minha mãe e as minhas irmãs e os meus irmãos menores. Eu, sendo o mais velho, disse, pai e mãe, todos vocês, a partir de hoje, vocês têm um filho crente dentro desta casa. Não me afligiram em nada. Só perguntaram como que era. Houve uma lembrança da parte da minha mãe, lá do Paraná, o povo do Glória, aquele povo que andava sempre junto, o povo que colocava um pano branco na cabeça, e minha mãe dizia, foi esse povo, mãe. Na semana, voltei na casa daquele homem de Deus, já com o cabelo cortado, ele nem me reconheceu. É o Luizinho, sou eu, irmão Domingos. Cortou o cabelo? Sim, sou crente, irmão. Tinha alguns irmãos na casa dele, fomos orar, eu saí orando. Já saí orando. Levantamos da oração, ele chorando, e disse, já está orando? Falei, já comecei a orar hoje, agora aqui. 23 dias depois de eu batizado, numa reunião de jovens, o Senhor me selou com a promessa do Espírito Santo. E eu me animei. Passaram alguns meses, levantou um redemoinho numa rua de terra que eu estava andando e me encheu os olhos de terra. Dali para frente entrei numa prova espiritual. Um espírito de malícia terrível, pensamentos sórdidos, judiou de mim e entrou pelos olhos. Judiou muito de mim. Evitava de entrar na igreja por causa dos pensamentos, as malícias que me tomavam a mente, e tinha dificuldade de entrar na reunião de jovens, de entrar na reunião da mocidade. Uma voz borrifava no meu ouvido, tu és nojento, tu não presta, que fazes aqui no meio desse povo santo, sua máquina de malícia, e aquilo me ia judiando. Na igreja ficava mais de olhos fechados do que de olhos abertos. Passaram-se 2 anos. Mas andando numa rua do Parque São Domingos, ali em São Paulo, um moço disse para mim, Luiz, eu vou na casa do Francisco, quer ir comigo? Eu falei que vou. Eu fiquei sabendo que tem lá um homem de Deus, que Deus usa dele, um santo de Deus. Sim, vou. Chegando lá, o irmão Francisco disse, entra. Entramos na sala dele e a saudação dele para nós foi essa: da onde me provém 2 príncipes de Deus que honram a minha casa, passando por debaixo dos umbrais da minha porta. Fiz força para não chorar. E aquele velho homem de Deus, sentadinho numa cadeira,
olhava para mim. Olhava muito para mim. De repente me chamou, mandou que eu abaixasse. Já velho, eu abaixei. Pegou no meu rosto com as suas mãos, olhando nos olhos. Me puxou o rosto até a boca dele. Me beijou o olho direito. Me beijou o olho esquerdo. E disse: Francisco, faz 2 anos que o inimigo judia desse mocinho. Beijou novamente o meu olho direito, o meu olho esquerdo, olhou para cima e disse: Senhor Deus, liberta ele agora. E eu saí liberto de lá. Indo visitar um mocinho que estava desanimado na fé, quando a irmã dele saiu do quarto para a sala, nos apresentou e ela seguiu até a cozinha onde a mãe estava. E o Senhor tocou em mim. Essa aí vai ser a mãe dos teus filhos. Guardei aquilo comigo, não falei nada para ninguém. Passaram-se quase 1 ano, retornei naquela casa, reuni a família, haviam acabado de chegar de um casamento, já iam dormir, era quase meia-noite, eu bati palma. O pai dela pediu que eu descesse ao quintal e lá chegasse. Perguntou: mas está tarde, o que o irmãozinho deseja? Eu falei: eu estive aqui na casa de vocês um certo tempo, e o senhor falou comigo que essa filha de vocês aqui vai ser a minha esposa. Ela abaixou a cabeça e sorriu. A mãe dela ficou muito nervosa, ficou brava. Espera aí, chega na minha casa essa hora e vai falando que ela vai ser a tua esposa. Não é assim, rapaz. Falei: mas vai ser. Precisa ver se ela quer. Que ela ficou sabendo ali junto com os pais. Quer, Esther? Buscar a palavra? Ela falou: eu quero. A mãe dela achou muito. Mas é mesmo? Sim. Mas você sabe que precisa ter a confirmação da palavra? Eu falei: sim, eu sei. E eu, como a mãe dela, eu quero ouvir 3 confirmações. Senão, você não casa de maneira nenhuma e some da minha casa. Buscamos a primeira confirmação na comum deles, o senhor não tocou no assunto. Buscamos outra vez na congregação da Vila Jaguar, o senhor não tocou no assunto. E a mãe dela disse para mim: vamos buscar só a última vez. E eu quero ouvir 3 vezes. Tinha um irmão que pregava lá na época, um ancião, começava a pregar 8h15, 8h20, só parava 15 para as 10. E foi lá que eu falei: vamos congregar, então posso escolher a igreja assim, onde tal? Eu falei: não é possível que 1h15 de pregação não vai sair nada. E lá fomos. Depois de 1 mês, realmente o irmão começou a exortar a palavra, 8h20, terminou 20 para as 10, mas não saiu nada. Aí a mãe dela disse para mim: nem volta no mesmo ônibus. Deixa minha filha em paz. E eu fui embora. Entrei no quartinho em que eu morava, chorei bastante. Envergonhado. Muito envergonhado. Abri meu coração diante de Deus. Fiquei um tempo longe daquela casa, procurava namorar uma moça aqui, outra ali, mas não tinha jeito. Quando eu tentava me aproximar, eu via a moça descendo até a cozinha e a voz me falava: essa aí vai ser a mãe dos teus filhos. Por conta disso, me segurava e
quantas vezes eu entrei naquele quarto que eu dormi e dizia: me larga, Senhor, me solta, me larga, me solta, eu quero viver. Passaram-se um tempo significativo. Chegou até mim um recado que haveria de ir na casa dela uns moços que tinham dom de profecia. E lá eu fui. Por quem sabe saiu uma profecia e a mãe dela escuta. Os moços profetizavam para todos que estavam lá, mas menos para mim. Foram embora. E eu fiquei ali. A mãe dela chegou em mim e disse: já está se aproximando. O pai dela disse: deixa ele. O pai dela disse: ainda dá para congregar hoje? Em tal igreja, sim. Eu falei: eu posso ir junto? A mãe dela disse: vai na frente com meu marido. E eu fui pensando: por quê? Por que tanta humilhação? Por que eu não consigo pegar o rumo da minha vida e fico amarrado nisso? Que já fazia 4 anos. Mas chegando naquela enorme sala de oração, bem grande, não era uma sala comprida. Sentei ali e pensando: se eu sou homem, se eu tenho vergonha na cara, eu nunca mais devo pisar naquela casa. Ela que fique com a mãe dela. Mas não foi bem assim. Quando chegou na hora da palavra, o cooperador anunciou o capítulo, acabou de ler, e ficou olhando para a esquerda, para a direita, como se estivesse procurando alguém. E me achou. Aqui tem um moço que tempos atrás te mostrei quem seria tua esposa, e a moça está aqui. Buscaram a minha palavra, me calei, e o tempo passou. E a moça está aqui, o pai da moça está aqui, a mãe da moça também está aqui. Mãe da moça, confirmo ele para ser esposo da tua filha. Quando eu vi aquilo, eu fiquei admirado. Queres ouvir mais uma vez? Confirmo ele para ser esposo da tua filha. Ah, mãe da moça, quer ouvir 3 vezes. Confirmo ele para ser esposo da tua filha e não me toque mais nesse assunto. E eu revivi. Acabei atrapalhando os irmãos que estavam naquele banco. Fiquei um pouco agitado. E o irmão dizia: irmão, por favor, fica quieto. Foi comigo. Então, não sei o que, assim, mas a palavra não vai acabar mais, irmão. Esse culto já está demorando muito. Quieta. Terminou o culto, fui lá para frente e elas não apareciam. E eu vi a sogra lá no meio das irmãs. E eu, de uma maneira tão ingênuo, fui entrando no meio das irmãs. Dá licença, eu preciso saudar a minha sogra. Saudei ela. Paz de Deus, irmã Yolanda. Amém. Só faltou falar o meu nome para casar com a tua filha. E a Esther, que aqui está, disse: e o senhor falou para não tocar mais no assunto, mãe. Depois de 4 meses estávamos nos casando. E já completou em fevereiro 43 anos. E a sogra foi a minha segunda mãe. Deixamos meu pai e minha mãe, uma quantidade enorme de pessoas da minha família. Nos casamos e eu disse a ela: certamente você vai ficar gestante e eu já enxergo uma menina.
Vindo com saúde, não tenho preferência. Ficou gestante, veio menino. Menino, não sei. A menina vem depois. Mas aí, os médicos, quem cuidava dela, me chamou e disse: a sua esposa pode ter só mais um filho. Ela tem um problema assim de saúde, enfim, falou que era. Tá bom. Passaram-se alguns anos, ela ficou gestante. Eu falei: pronto, a minha menina está aí. Você ganha essa criança e ele vai te operar, como disse, e nós vamos seguindo a vida. Quando ela estava de 4 meses para 5, ela me acordou chorando, dizendo que estava perdendo a criança. E de repente, quando ela me falou aquilo, e chorando, colocando a mão na barriguinha, que aquela bolinha desceu, apareceu sobre o telhado da minha casa, onde morava, uma casinha simples, muitos gatos, um barulho de gato infernal. 4 horas da manhã, e eu chorei. E ela dizia: pelo amor de Deus, eu estou perdendo a criança, me leva para o hospital. O Senhor me revestiu. Pus a mão na barriguinha dela, naquela bolinha, e disse: não é chegada a hora de você vir a este mundo, volta para o teu lugar, em nome de Jesus. Na medida que eu fui deslizando, a minha mão de baixo para cima foi acompanhando a minha mão, e a minha esposa começou a dar glória. Satanás, sai de cima do meu telhado, em nome de Jesus. Saiu na hora. Ficou de repouso absoluto, sem poder lavar uma xícara, uma colher. Foi os 5 meses assim, naqueles meses que eu achava tão difícil de passar. O Senhor selou dezenas e dezenas de irmãos e irmãs que iam visitar ela com a promessa do Espírito Santo. Muita gente. Nasceu a criança, o médico que eu tratei com ele, fazer o parto dela, cobrou um X, eu dei a metade, mas 20 dias antes dele fazer o serviço, deu um infarto nele e ele veio a óbito. E ela ganhou a criança, um menino. Eu falei: outro menino. Tu operou ela? Não, mas ela não pode ter mais. Não, estou sabendo. E ficamos, eu e ela, e 2 meninos. Mas aquilo não saía da mente. E ela dizia para mim assim: bem, você não quer que eu morra, né? Eu falei: não, eu não posso ter mais filho. Eu sei. Passaram-se um tempo, eu andando numa das ruas ali de São Paulo, o Senhor me visitou de uma maneira muito forte, ao ponto que eu precisei me esconder num terreno baldio, porque a boca não parava de manifestar. De repente, naquele movimento, senti um puxão na minha calça, outro puxão, no terceiro puxão, até então não via nada, no terceiro puxão eu olhei e eu vi uma menina, aparentemente de uns 10 anos, cabelo encaracolado, sorrindo para mim, e disse: pai, avisa a mãe que eu estou chegando. E eu disse: dá um abraço, minha filha, dá um abraço. E ela sorria e dizia: o Senhor só consegue me tocar depois que eu chegar. E sumiu. Voltei para casa, entrei na minha casa. Esther! Não grita, acordou as crianças. Eu vi a nossa filha, bem, já tinha uns 10 anos. Ela começou a chorar. Você quer que eu morra? Eu não quero. Não tenho filha, não posso mais ter filho. Mas eu vi a menina, bem. E ela mandou te dizer que ela está chegando e que você não vai morrer. E lá está a nossa filha com 37 anos. Deus cumpriu o desejo do meu coração.
Mas o tempo passa rápido, de repente, pronto, a menina já está com 17 anos. Nenhum dos meus filhos ainda é batizado, a menina com 17 anos, mas eles nunca me deram aborrecimento. E ela bonita, eu segurava ela, não namora, namorar não presta, fica com o pai, fica com a mãe, estuda até os 27 anos, faz 2 faculdades. Quando chegar alguém com conversa macia pro teu lado, você manda passear, por favor, não se relaciona com ninguém, fica com o pai. Mas, completando seus 18 anos, acompanhado de 2 moças na mesma faixa etária, perguntando pela mãe, eu falei que não estava. E ela disse, fala vocês para ele, senhor Luiz, deixa a Gislane ir com a gente no cemitério da Lapa. Fazer o que no cemitério? Ela não conhece o rapaz, é amigo nosso, colega nosso. Morreu a mãe, agora morreu o pai, ficou órfão, está lá no cemitério enterrando o pai. E nós queremos ir lá dar uma força para ele. Deixa ele junto. Falei, vai junto com ela. Perguntei se era do bem. Não, ele é do bem. E foram. E eu sentei numa escadinha da sala para a cozinha, me deu um sentimento de choro, e junto com aquele sentimento me veio essa fala. A tua filha foi confortar o teu genro, porque o sogro é morto. Eu falei, não faz isso comigo. Ele é o teu genro. Cuida dele para mim. Minha esposa chegou, perguntou pela menina, e eu disse, está lá no cemitério essa hora. Fazendo o quê? O sogro dela morreu, bem. E ela disse, fala direito comigo. E eu passei esse recado para ela, e ela chorou. E foi falado, nossa filha só vai ficar sabendo disso depois de casada. E guardamos com a gente. Aquilo, chegou lá do cemitério, tudo bem lá, filha? Muito triste, né, pai? Só ficou nisso. Mas passaram-se 2 anos, lá vem a menina. Pai, sabe aquele moço assim e tal? Sim. A gente se encontrou algumas vezes depois daquele dia. E ele quer vir aqui falar com o senhor e com a mãe, porque a gente quer namorar. Minha esposa, manda ele vir. Domingo já almoça com a gente. Olhando pra ela. Tá. Chegou no domingo, foi com a menina, recebeu o rapaz que bateu palma. E eu fiquei lá na porta da sala. Sobe a minha esposa primeiro, em seguida sobe o rapaz. Quando ele me viu de pé, ele parou lá no começo do corredor e olhou para mim, e eu olhei para ele. Nossos olhares se cruzaram. E a partir daquele momento eu passei a amar aquele rapaz. Porque o Senhor dizia, é desse que eu quero que tu cuide. E nunca havia congregado. Casaram-se, depois de 2 anos, quase 3, já tem aproximadamente 15 anos de casado, e num batismo, o Senhor me deu a graça de ir, batizei o meu filho mais velho, em seguida veio o meu genro, em seguida veio a minha nora do mais velho, e em seguida veio a minha filha. Quando isso aconteceu, eu já havia batizado a minha nora do filho do meio, depois de 1 ano também havia batizado o meu filho do meio. É a história, um pouquinho da história da minha vida. Em 81, 82, despertou em mim, eu disse para minha esposa, assim que casamos, em 80, eu falei, vai ter reunião da mocidade. Assim, vamos. Mas vai pegar o lugar dos moços, dos solteiros. Não, a igreja é grande. Aí fomos. Lá o ancião que atendia aquela reunião, muito calmo na fala, com toda calma ele disse, eis que eu vejo uma estrela descer do céu. Ela fixou lá atrás no peito de um moço. E eu senti-se sendo visitado.
Terminou aquela reunião, isso é o dom da palavra. Terminou a reunião, eu falei para minha esposa bem, para Esther bem. Quando ele fazia assim com a mão, que deu o toque, eu senti que foi comigo. Não, o senhor vai me dar o dom da palavra. Falei, mas era na mocidade, né? A gente nem devia ter vindo. Não, mas vieram. Passaram-se uns 2, 3 meses na Vila Jaguara, cooperador da igreja, saudoso irmão Zé Davi, mas isto antes, na hora da oração, me veio uma tocha de fogo e antes de chegar no meu rosto, ela estourou naquele luminar e apareceu 3 Eclesiastes. Ah, meu Deus, o Senhor me revelou a palavra. Quando chegou na hora da palavra, contando isso para todos nós sabemos que essa obra ela é divina. Ele ofereceu a palavra para quem estava ali na frente, foi algumas vezes até a Bíblia, a tribuna, retornou, deu 2 passos atrás, lentamente olhou para a direita, olhou para mim e disse, irmão Luiz, tem a palavra? Eu disse, tenho, irmão Zé. Então levanta. Eu falei, 3 de Eclesiastes, irmão Zé, lê o mão aí mesmo. Ele falou, não, irmão. Querida irmandade, Deus deu a palavra por mão Luiz. Bem, e sentou na cadeira. Eu li bem devagarzinho, dizendo quando acabar o que vai ser falado. Mas quando acabou, o Senhor me pegou no colo e veio a porção. Foi difícil a irmandade se aquietar. O operador tremia e eu fiquei um pouco assustado. Depois que acabou todo o movimento, uma irmã da piedade, uma menina, chamava ela de Mina, uma velhinha, ela veio, quero falar com o irmão. Eu falei, irmã, vem devagar comigo, que é a primeira vez. Suporto os erros. Não, nada disso não. Eu estava aqui nessa igreja, aqui na nossa comum aqui, há uns dias atrás eu vi uma estrela descer do céu e colou no seu peito. E eu perguntei, Senhor, o que é essa estrela no peito do genro da Yolanda? O Senhor disse para mim, é o dom da palavra que eu vou dar para ele. Aí eu lembrei da reunião da mocidade. Muita coisa. E pregava aqui, ali, acolá, quando saía com os irmãos nas construções em lugares distantes. Eu dizia, Senhor, me coloca no ministério. Eu já prego a palavra. Entrava no meu quarto e dizia, me põe no ministério de cooperador. E fui pedindo. Quando foi em 86, vindo da casa dos meus pais, o Senhor me tomou na linguagem, eu entendi a linguagem, sozinho, umas 9h15, 9h30, numa quarta-feira, e a linguagem dizia assim para mim, acabei de te confirmar, cooperador da Vila Santa Terezinha. E eu fiquei numa alegria tremenda, cheguei em casa, minha esposa com as 3 crianças, disse para mim, por que você está tão agitado assim, bem? É porque eu estou cheio do Espírito Santo, bem. Cheio do Espírito Santo, sim. Mas qual é a razão disso? Acabei de ser comunicado que o Senhor me confirmou como cooperador. Era cooperador que atende culto? Sim. Da onde? Daqui de cima. Mas quem te falou isso? Qual foi, irmão? Eu falei, o Espírito Santo. O Espírito Santo? Sim. Você já jantou? Eu falei, já, na minha mãe. Então vamos dormir? Não. Eles vêm falar, eles vêm aqui avisar. A gente não tem telefone. Mas quem vem avisar? Eu não sei, eu só sei que eles vêm avisar. E ela veio dormir, vamos dormir, amanhã levanta cedo. Eu falei, não, eu sou cooperador. Eu sei, mas cooperador também dorme, vem dormir. Eu falei, não, vou dormir, vou esperar os irmãos. E bateu 11 horas e ninguém chegava. Ela, pelo amor de Deus, vem dormir, não vai chegar ninguém. Falei, vai, estão atrasados, mas vem. Eu vou fazer um café para eles. Fui lá, fiz café, esquentei o leite, pus uma toalhinha branca na mesa, coloquei o leite, o café ali, coloquei a margarina, algumas bolachinhas, e ela falava, misericórdia, Senhor. Eu falei, café para os irmãos. E lá do quarto ela dizia, cooperador, traz um cafezinho aí. E eu levei o café
E ela dizia, pelo amor de Deus, você está me deixando atribulada, dorme, vem dormir, já é 11h30, já era 11h30. Voltei para a cadeira na cozinha, de repente, falei, os irmãos chegaram, bem. Não é possível. Era 2 irmãos de ministério, acompanhados das respectivas esposas. Falei, pode entrar, o portão está aberto. Entraram, pediram perdão por causa do horário, era para ter chegado mais cedo, mas fomos comer umas pizzas por aí, e assim por diante. Mas aqui estamos, já estava dormindo? Não. E essa mesinha toda arrumadinha aí? Vocês fazem café hoje para tomar amanhã cedo? Falei, não, eu acabei de fazer, há meia hora atrás, esperando vocês. Esperando nós? Mas quem te falou que nós viríamos aqui? Eu não sabia que eram os irmãos. Eu só sabia que vinham irmãos de ministério aqui na minha casa me avisar que Deus me confirmou para cooperador da Vila Santa Terezinha. Aí começaram a chorar. Mas quem te falou isso? Falei, o Espírito Santo. Começaram a chorar e falaram, realmente foi orado no Brás e nós estamos aqui te avisando. E fomos indo, servindo o Senhor, um certo tempo, entrava eu no meu quarto, falo com toda a desenvoltura e franqueza, e dizia, Senhor, a região tem necessidade de ancião, coloca eu, Senhor, coloca eu. E no tempo certo o Senhor me separou para o ministério de ancião. É um pouquinho da história da nossa vida. Quando lá do Brás me ligaram, dizendo que eu havia sido confirmado, o ancião, um dos mais velhos, me avisou. Fiquei feliz. Fiquei muito feliz. Fui buscar o Senhor, graças te dou, Senhor, por ter cumprido o desejo do meu coração. A voz divina veio para mim, dizendo, sejas um ancião que chore junto com o meu povo. Não faça o meu povo chorar. E estamos lá. E eu precisava de um companheiro. A obra foi crescendo, criando forma, volume. Mas o meu cooperador, caro irmão Juscelino, já está estando comigo há 37 anos, mas não tinha jeito daquele homem falar em língua. E eu orava aqui, ia lá, ia aqui, fervoroso. Pregava a palavra com tanto fervor, mas aquela língua não enrolava de jeito nenhum. Eu falei, Senhor, quanto tempo este teu servo, meu companheiro, está comigo. Eu não posso apresentar ele para o ancião, porque falta esse dom. Mas graças dou a Deus, que há 60 dias atrás, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. E faz 30 dias que foi separado para esse ministério de ancião. Eu fiquei mais feliz do que ele. Contente. E também já tínhamos um diácono lá, o José Ribeiro, um caro servo de Deus, mas com frequentes enfermidades, dificuldade de subir e descer escada, porque o lugar tem muita escada, já beirando os seus 80 anos. E tinha um irmão, tem um irmão lá, eu falo tinha porque ainda também não era selado, o nosso irmão João Fonseca, via nele toda a qualidade. Falei, Senhor, ele também, eu falei, também está muito travado, não fala a língua. E num culto normal, disse para a irmandade assim, agora nós vamos ficar um pouquinho mais, quem sabe o Senhor sela alguns com a promessa. E ficamos, o Senhor selou 8. E ele, João Fonseca, sentado assim, naquela festa eu escutava, glória a Deus, glória a Deus. Falei, meu Deus do céu, sela ele, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Falei, sela ele, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória. Mas não saía disso, glória a Deus. Aí eu, Deus seja louvado. Aí levantamos.
E ele, glória a Deus, glória a Deus. Irmandade, vamos ajoelhar de novo, só mais um pouquinho. Nos ajoelhamos de novo, o senhor selou João Fonseca com a promessa. Eu olhando, ele, glória a Deus. Ele selou, foi ordenado junto com Juscelino. É uma obra divina, maravilhosa. Minha como congregação é Vila Santa Terezinha, Pirituba. Para lá quero levar a saudação de todos vós com a paz de Deus. Agradeço a Deus por tudo, seu santo nome seja louvado.